Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira do dia 19 de novembro de 2025. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é quarta-feira, véspera de feriado, e feriado vocês sabem como é, né? Pessoal aí revisando as carteiras, um pouco mais preocupado, né? Por quê? Porque amanhã sai o payroll de setembro, né? Que pode, né, como eu sempre falo aqui, pode dar um pouquinho mais de cor nas apostas sobre os cortes de juros nos Estados Unidos, principalmente se haverá ou não um corte na próxima reunião do FOMC, que é a espécie de copom ali do Federal Reserve, né, que é o Banco Central norte-americano. E isso vai trazer um pouco mais de visibilidade, né, um pouco mais de cor, meio desbotada, é verdade, né, o payroll é de setembro. A gente já teria que estar vendo o payroll, teria que ter visto o payroll de outubro, mas devido ao shutdown a gente ficou aí 43 dias sem dados do governo norte-americano, e aí esse vai ser um dado que pode sim balançar um pouco dos mercados, mas eu acho que para o Fed ainda não muda a ideia de cautela em função de você ter perdido aí o que aconteceu em outubro, né? Isso sempre pode ser apontado como um dos problemas, né? O que eu digo, o payroll de outubro, que a gente ainda não tem e não vai ter aparentemente, tá? Ontem teve uma falha técnica e saiu o número do auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos, e aí ficou 232 mil pedidos de seguro-desemprego contra o dado de 20 de setembro, que apontava 218 mil pedidos. Isso significa que houve sim uma piora no mercado de trabalho, né? É claro que a gente tem o payroll como, né, o principal indicador, mas esse indicador do pedido de auxílio-desemprego, né, quanto maior, mais gente desempregada, o que significa que o mercado de trabalho está desaquecendo. Uma outra pesquisa, o auxílio-desemprego era para sair amanhã, mas saiu hoje, era para sair hoje, mas saiu ontem, e também saiu o ADP, esse sim na data que deveria sair, que apontou uma perda média de 2.500 empregos no setor privado nas últimas 4 semanas, as 4 semanas encerradas em novembro, em 1º de novembro, contra um fechamento de 14.250 postos de trabalho nas 4 semanas que terminaram uma semana antes, né? Então no período, na média móvel aí de uma semana antes, né? Está mostrando aí que o mercado de trabalho está desaquecido, o payroll deve confirmar esse desaquecimento do mercado de trabalho, mas como eu disse, ainda falta muita coisa para reforçar aí essa ideia do Powell e do pessoal que está lá no Fed, a maioria, né, pelo menos tirando ali o Christopher Myron, de que talvez tenha que ter um pouco de cautela em dezembro e não cortar os juros agora em dezembro. Inclusive, lá naquela ferramenta de previsão lá da Bolsa de Chicago CME Group, né, o Fed Watch Tool, agora um monte de inglês, né? Pela primeira vez aí nos últimos dias, nas últimas semanas, a probabilidade de uma manutenção da taxa onde está passou a ser majoritária, né? Marca agora 53,4%. Lembrando que a possibilidade de manutenção um mês atrás era zero, né? 93% acreditavam em um corte de 0,25 e ainda tinha 6,3% que acreditavam em dois cortes, né, ou um corte de 0,50 ponto percentual, né, para vocês terem uma ideia de como isso mudou da água para o vinho. Tem a ver com o shutdown? Não necessariamente, né? Tem a ver com a fala do Powell, que já indicava uma postura mais cautelosa, e aí isso foi, como é que se diz? Foi impulsionado também pelo shutdown, porque não houve dados, né, que aparecessem para mudar, ou pelo menos para indicar uma possível mudança de opinião aí do presidente
do Federal Reserve, Jerome Powell, né? Então, o mundo inteiro está esperando esse dado aí do payroll amanhã, na quinta-feira, e a gente vai estar em feriado, né? Por isso, uma cautela um pouco maior por aqui também. Além disso, hoje à noite sai o resultado da NVIDIA, eu falei para vocês já, a gente vem falando durante a semana toda. E por que esse resultado ficou tão importante agora? Porque ele pode indicar se já estamos, né, num momento de bolha ou não com a história da inteligência artificial, né? Para vocês terem uma ideia, no mês a ação da NVIDIA recuou 10%, que não é comum lá nos Estados Unidos, né? Recuou 10%, enquanto como é que é o nome dele? John Higgins, que é o chefe de economia lá deixa eu só achar aqui, do Capital Economics, deu uma entrevista ontem para a CBS falando que o ganho no S&P 500 desde o lançamento do ChatGPT foi tão forte que, se isso não tivesse acontecido, né, o S&P 500 estaria hoje próximo dos 5.000 pontos, segundo ele, né? Hoje o S&P fechou ontem em queda de 0,83 aos 6.617 pontos, o que dá aí uma queda, se fosse 5.000, né, uma queda mais ou menos de 25% no S&P. Seria esse o tamanho, né, entre aspas aqui, desta possível bolha, né? Ontem, já que eu falei do S&P 500 aqui em queda, que fechou em queda de 0,83, só para completar aqui, a Nasdaq fechou em queda de 1,2 a 24.503. E a NVIDIA está aí com queda de 10,44% no mês, à espera desse resultado do balanço que sai hoje à noite. E, de novo, não é exatamente o resultado da NVIDIA, né? Porque normalmente os jornais vão dar aí, a NVIDIA lucrou tanto, o lucro ficou acima do esperado pelos mercados, blá blá blá. Não é exatamente isso que o pessoal vai estar olhando. A atenção maior vai estar no guidance que vai ser dado pela NVIDIA, que é o quanto a NVIDIA espera de receita, de lucro para os próximos semestres. É isso que vai dar como é que se diz? Uma força maior para o movimento da Bolsa de Valores na quinta-feira. Só falando um pouquinho por aqui, o Senado aprovou ontem um projeto que permite aquela atualização patrimonial de bens móveis e imóveis no imposto de renda, e esse projeto também incorporou aí, né, como a gente já tinha falado, algumas medidas que estavam lá naquela MP, que é a alternativa para o IOF, que perdeu a validade, etc. e tal, que perdeu, caducou, né, em função de uma, como é que a gente pode falar, de uma má vontade, digamos assim, da Câmara dos Deputados, mas agora tudo aprovado, vai para a sanção do presidente. De acordo aí com os especialistas, isso deve gerar um ganho de mais ou menos 25 bilhões de reais para o orçamento. Esse orçamento que espera aí também a revisão bimestral de receitas e despesas, que deve sair, a gente esperava que saísse hoje, mas como não teve anúncio ainda, deve sair só na sexta-feira, né? Então a gente está e aí já pode, né, nessa revisão, já colocar alguma previsão de receita voltada para essa parte como é que a gente fala, dessa nova medida, né, desses 25 bi, alguma coisa já pode entrar como previsão de receita, o que facilita mais uma vez a ideia de você não precisar fazer contingenciamentos e bloqueios extras, né? Bom, além disso, ontem, obviamente, o mercado se movimentou em torno dessa história da liquidação do Banco Master. Eu falei com vocês na própria terça-feira, né, na live que a gente teve no YouTube, já avisando, olha, o banco foi liquidado, então você tem que fazer lá o seu cadastro no FGC, pode ser via site ou via aplicativo, inclusive o aplicativo do FGC ontem foi o mais baixado, né, passou até o ChatGPT. Você faz o seu cadastro lá. Quando o FGC tiver a lista que o Banco Central passa das pessoas que têm direito a receber o Fundo Garantidor de Crédito,
Então essas pessoas vão ser avisadas e aí você, claro que é bom você ficar de olho, né? Você recebe o dinheiro na conta que você indicou, né? As coisas vão ficando mais claras. Aparentemente o Vocaro foi preso em Guarulhos, né? Quando faria uma viagem para Malta, né? Ia para o exterior. Alguns tem dito que poderia ser uma tentativa de fuga, por isso que a Polícia Federal já foi lá e levou o rapaz para as dependências da PF. Outros diziam que não, era só para fechar o acordo aí com aquela história do Fictor, né, que estava comprando parte do Banco Master, mas fato é que ele ficou preso, está preso, e em função de uma acusação aí de que ele teria vendido, que o banco teria vendido 12,2 bilhões de carteiras de créditos carteira de crédito que não existem ao BRB, né? Estava na conta lá para o BRB. Segundo algumas informações, a falsificação seria grosseira, inclusive, né? Todos esses créditos, essas carteiras de créditos teriam sido registradas no mesmo cartório no mesmo dia, né? Após um pedido do Banco Central do Brasil para explicar que crédito era aquele que estava sendo apontado ali pelo Banco Master, que eles não tinham achado, né, os documentos, etc. E tal. Bom, esse é o tipo de coisa que a gente vai vendo, né? Aí, para a gente deixar aqui amarrado também a parte de investimento, gente, eu sempre falei isso para vocês, quem me acompanha há mais tempo sabe. Por que a Selic é importante, né? A Selic, ela mostra para você qual é a taxa de juros que o Banco Central, né, que o Tesouro Nacional, que o Brasil está pagando, né? Se o Tesouro Nacional está pagando 15% de juros ao ano, esse aí é o que a gente considera como risco zero, tá? Obviamente que não existe risco zero, mas é a coisa mais próxima de risco zero que a gente vai ter, que é um título do governo. Então, para você ganhar mais que isso ou menos que isso, a conta é sempre a partir disso, é relativo a isso, né? Então, se tem alguém pagando 150% da taxa Selic, 150% do CDI, né, que é uma proxy da taxa Selic, você tem que se perguntar, gente, por que é que esse ente, né, essa instituição financeira ou essa empresa está pagando tanto juro assim, né? Se o mercado está exigindo um juro tão alto, é sinal que tem um risco maior. Vai quebrar, não vai quebrar, vai ser liquidado, não vai ser liquidado, isso é outro problema. Mas assim, obviamente, se alguém está te oferecendo muito mais do que o comum, que o normal, você tem que parar e dar uma olhada nisso. Mas às vezes não tem nada a ver, é só uma preocupação, como é que se diz? Temporária, passageira. Muito bem, se esse for o caso, de qualquer maneira, para não correr um risco muito exacerbado, tenta controlar esse risco com o tamanho da posição, né? Então, limita ali a emissão bancária de um banco médio e pequeno a 5% da parte de renda fixa da sua carteira, né? Então, vai ter 5% em Banco Master, vai ter 5% em sei lá o quê, 5% em outro banco qualquer, Banco Fictor, né? Que é um fundo, né, na verdade, mas assim, você vai limitando isso, porque se houver um problema, é apenas 5% daquela parte da sua carteira. Você pode até diminuir isso para 3%, 2% e manter, obviamente, sempre dentro do limite dos R$250 mil do FGC. O FGC vai passar um calor agora, obviamente, porque isso aí, aparentemente, segundo as contas mais recentes, esse volume de recursos que deve ser ressarcido ao pessoal que tem direito ao FGC do Banco Master deve ultrapassar aí um pouco mais de 40 bilhões dos 122 bilhões do FGC. Então, isso vai deixar o banco aí com menos de 82 bi, e isso está abaixo do mínimo prudencial do banco, né, que tem que ficar aí com, se não me falha a memória, 84, 85, eu não lembro exatamente o número, mas tem que ficar com um volume de recurso disponível mais alto que esses 80 bi que vão sobrar aí para o FGC, né? Então, os bancos no semestre que vem provavelmente vão ter que aportar um pouco mais de recursos, um pouco mais de dinheiro no Fundo Garantidor de Crédito. Lembrando que o Fundo Garantidor de Crédito
é uma entidade privada, né? Então não tem dinheiro público, são os próprios bancos que financiam o Fundo Garantidor de Crédito. Não por acaso ontem os bancos que estão no Ibovespa acabaram recuando um pouco as ações, né, desses bancos em função desse receio com o que pode... isso vai acabar impactando um pouco o balanço deles, não é extremamente significativo, mas sempre tem uma reprecificação aí. Além de tudo, ontem também foi um dia de aversão a risco no mercado brasileiro. O Ibovespa acabou cedendo aí 0,30% aos 156.522 pontos, se afastando um pouquinho mais daquele novo recorde que a gente esperava que fosse quebrado no dia de ontem. O Itaú recuou 0,50%, Bradesco ordinária, a ação ordinária recuou 0,90%, a ação preferencial 1,19%. Deixa eu ver quem mais aqui dos bancos. Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui. Mas o que a gente viu ontem, de qualquer maneira, foi um recuo aí das ações de bancos. O Santander aqui menos 0,20%, o Banco BTG Pactual menos 1,11%. E por aí vai, né? O Banco do Brasil recuou 2,76%, mas o Banco do Brasil tem os seus próprios problemas, né? Além disso tudo. Bom, como eu falei, a Bolsa recuou 0,30% ontem. Agora, pela manhã, futuros de Wall Street em alta de 0,44% na Nasdaq e 0,38% para o S&P 500 futuro. E, como eu falei de NVIDIA futuro no pré-mercado aqui subindo 0,70% nesse momento lá nos Estados Unidos. Bitcoin continua próximo aí dos $91.608, agora em queda de 1,40%, e o dólar fechou ontem a 5,32, um pouquinho acima daqueles 5,30 que o dólar vinha se segurando. O petróleo em queda de 0,82 nesse momento, $64,29 o barril do tipo Brent, e o minério de ferro parado aí nos 104,45 centavos por tonelada. O ouro, por sua vez, sobe 1,12% a $4.112 a onça Troy. Os juros futuros ontem abriram um pouquinho, mas todo mundo aí em compasso de espera por esses dois dados americanos aí, o balanço da NVIDIA e também o payroll de setembro lá nos Estados Unidos. Beleza? Só para encerrar aqui, vale ressaltar ontem a derrota importante do governo na Câmara, que foi o projeto antifacção aí do DERIT, que recebeu 370 votos favoráveis e 110 contrários, o que mostra aí que as coisas não estão fáceis para o governo no Congresso Nacional, né? Não está fácil para a situação, né? Lá nos Estados Unidos também o Trump perdeu uma votação importante sobre a abertura dos arquivos ali do Epstein, que o Trump vinha tentando evitar, né? O que mostra que as oposições estão se mexendo um pouco melhor nesses momentos contemporâneos. Bom, é isso por hoje. Desculpe aí o tamanho desse podcast de hoje, mas é isso. Feriado amanhã, a gente se vê na sexta-feira. Bons negócios a todos, boa quarta-feira, bom feriado e até lá. Avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!